Oi, pessoal, eu sou a Marina, professora de Biologia, e a gente está aqui para uma aula, então, sobre as vitaminas. A gente tem bastante vitamina, bastante coisa, bastante conteúdo, então eu decidi dividir essa aula em duas partes. Então, vão ser dois vídeos, para não ficar muito longo também, né? A parte 1, a gente vai falar de alguns conceitos da vitamina A, B9 e B12, e na segunda aula, das vitaminas C, D, E e K. Beleza? Então, vamos lá. Vitamina. Mas de onde surgiu, sabe, esse nome? Bem, um cientista, ele estava pesquisando, vendo várias substâncias do nosso corpo, e ele descobriu uma substância e analisando a estrutura química dela, ele viu que era uma amina, né? Que tem um radical aqui ligado a um grupamento amina. Analisando as funções dessa amina, ele chamou ela de amina vital, porque ela participava de vários processos vitais muito importantes no corpo. Então, amina vital, tudo mais, chegou ao nome de vitamina. Mas será então que todas as vitaminas são do grupamento amina? Não, isso não é verdade. Posteriormente foram se descobrindo várias e várias e várias outras vitaminas, né? Várias outras substâncias que tinham uma ação similar ou próxima ou funcionavam de um jeito meio parecido com aquela vitamina descobrida por aquele químico e foram agrupando no mesmo grupo, mesmo alguns não sendo aminas. Então a gente tem álcoois orgânicos, tem vários outros tipos de estruturas químicas que hoje a gente chama de vitamina. Beleza? Mas por que essas aminas são vitais? Por que essas vitaminas, né, esses compostos, que não necessariamente são aminas, são tão importantes? Tem várias questões, várias possibilidades. Cada vitamina tem uma função um pouco diferente, atua em um certo local, perdão. Mas de forma geral, elas podem ser coenzimas. O que é uma coenzima, Marina? É uma molécula, uma substância que não é uma proteína, né? Porque, por exemplo, as enzimas são proteínas, as coenzimas não, mas elas estão ligadas a essas enzimas. Quando elas estão juntas, enzima e coenzima, elas são capazes de catalisar uma reação. Quando elas estão separadas, essa reação ela não vai ser catalisada. Ou seja, se falta uma vitamina que é uma coenzima, a reação ela não vai acontecer. Beleza? E uma outra coisa que as vitaminas podem ser também, lembrando que não são só essas duas coisas. Esses dois aspectos que eu estou trazendo aqui são alguns muito importantes. É que as vitaminas podem ser precursoras. Elas podem agir como precursores para outras substâncias. Como assim? Elas vão ser usadas inteiramente, ou alguns pedaços, né, dessa molécula, para a construção de outras estruturas, de outras substâncias. Então, a gente pode usar uma vitamina para chegar a um outro composto. Beleza? Mas se elas são tão importantes assim, será que a gente tem nome para quando tá em falta? Tem. A gente tem nome para quando tá em falta, para quando tá sobrando. Então a gente vai ver agora alguns conceitos importantes, que são hipovitaminose, avitaminose e hipervitaminose. Os, os nomes já falam muito pra gente, né? Hipo traz a ideia de pouco, né? Esse prefixo aqui. Então a hipovitaminose é quando a gente tem uma baixa quantidade da vitamina no corpo. Vitaminas, em gerais, normalmente são necessárias em pequenas quantidades no corpo, mas na situação de hipovitaminose está abaixo dos níveis normais. Então não é questão de quantidade bruta, né? É de relativo. Está abaixo do tanto de vitamina que a gente precisa, é uma situação, um estado de hipovitaminose. Já a vitaminose, a gente está muito escasso ou ausente essa vitamina aqui no nosso organismo. Então, é um agravamento aqui da hipovitaminose, é uma situação que fica ainda mais perigosa para o corpo. E aqui, hipervitaminose é quando a gente tem um excesso da vitamina. A gente vai ver quais são as fontes dessas vitaminas para o nosso corpo. Atualmente, hipovitaminose e avitaminose têm sido mais frequentes. Algumas delas têm repercussão até mundial, né? Essa prevalência dessas hipovitaminoses, mas também acontece em casos de hipervitaminose. Beleza? A gente vai ver certinho exemplos quando a gente estiver vendo cada uma das vitaminas. Mas, beleza. Como que a gente classifica, então, as vitaminas? A classificação mais abrangente diz respeito à solubilidade dessas vitaminas. Elas são divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Hidro tem a ver com água, né? Então essas vitaminas aqui, elas se dissolvem em água. Enquanto as lipossolúveis têm sua solubilidade em lipídios. Beleza?
Ah, Marina, você pode dar exemplo pra gente de hidrossolúveis e lipossolúveis? Posso? As hidrossolúveis são principalmente as vitaminas C e as do complexo B. O que é complexo B? São várias vitaminas muito parecidas, muito similares, apesar da sua estrutura química ter algumas diferenças, e a gente agrupa elas dentro do complexo B. Então tem várias vitaminas B aqui, aí começa número B1, B2, por aí vai. E nas lipossolúveis, a gente tem as vitaminas A, D, E e K. Tudo certo? Uma coisa muito importante aqui, ó, é pensar, por exemplo, essas vitaminas hidrossolúveis aqui, vamos pensar na vitamina C. A nossa urina, ela é basicamente composta por água, íons, alguns metabólitos, certo? Então, o excesso de vitamina C, ele é expelido do nosso corpo pela urina. Já as lipossolúveis, essas vitaminas elas não vão ser retiradas, né, o excesso pela urina. Então, o que acontece? O excesso dessas vitaminas lipossolúveis fica armazenado no nosso tecido adiposo, nas nossas células de gordura. Beleza? Tá. Mas aqui a gente já tá falando de excesso, né? Que a gente tem muita gordura. Mas em primeiro lugar, como é que a gente consegue? Como é que essas vitaminas chegam até o nosso organismo? Quais são as fontes dessas vitaminas? Basicamente, a gente tem duas formas de ter essa vitamina no nosso corpo. A primeira delas pela alimentação e a segunda, produção endógena, ou seja, o nosso próprio corpo produz. Tem algumas que fogem um pouquinho dessa regra, não foge muito, mas tem algumas especificidades, a gente vai ver mais pra frente. Mas basicamente são essas duas possibilidades aqui. Mas vamos pensar uma coisa que vale aqui para nossa alimentação. Quando a gente ingere a vitamina, a gente pode ingerir ela na sua forma ativa ou a gente pode ingerir a provitamina. A vitamina ativa, ela já vem assim, a gente ingere, vai para o nosso intestino, né, onde a gente absorve, e depois da absorção, ela já está pronta para o uso. Então, ela já chega para a gente, no nosso organismo, da forma pronta para ser utilizada. Já a provitamina, ela é um precursor da vitamina ativa. Então, depois da ingestão e da absorção, a gente vai precisar ter uma transformação. Tem que seja uma ativação dessa vitamina, dessa provitamina, perdão, para que a gente possa utilizar. Tudo bem? Agora que a gente está falando de fontes de vitamina na alimentação, eu queria trazer um questionamento para vocês. Será que a forma que a gente ingere os alimentos vai fazer alguma diferença na quantidade e no estado das vitaminas, né? Se vai interferir no valor vitamínico, no valor nutricional desses alimentos? E a resposta é que sim, interfere sim. Mas como assim? Por quê? Eu estou ingerindo um alimento ali igual eu ingeriria de outras formas, mas a questão é que alguns aspectos, como a temperatura e a exposição prolongada ao oxigênio, elas podem transformar, alterar a estrutura química de vários compostos, na verdade, né? Não só das vitaminas, mas as vitaminas se encaixam aqui. O calor, por exemplo, ele pode modificar a estrutura delas e aí vai alterar o seu funcionamento. Então, se é uma vitamina, ela teria algum papel muito importante no nosso organismo, se a estrutura química dela é modificada pelo calor, ela pode passar a não desempenhar esse papel. Então, é muito importante evitar longos cozimentos, aqui principalmente para vegetais, né? Ou altas temperaturas. Ou você vai cozinhar ele, cozinha mais lentamente, né? Em mais uma temperatura mais baixa. Para os vegetais é muito interessante comer eles crus, mas se não tem jeito, tem que tomar cuidado com essa questão da temperatura. Já o oxigênio é porque a exposição prolongada a ele promove a oxidação das vitaminas. Oxidação também mexe ali com a parte química, né, dessas substâncias. E então, cortar os alimentos, principalmente vegetais, próximo ao momento de uso, vai reduzir essa exposição ao oxigênio. Então, são medidas que a gente pode tomar para não perder o valor vitamínico, as vitaminas do nosso alimento. Uma coisa aqui bem legal é o cozimento no vapor, que o alimento não vai estar diretamente na água e vai cozinhar. Então, ele vai chegar a temperaturas mais baixas. E além disso, como não está na água, né, algumas vitaminas hidrossolúveis aqui, elas não vão ser perdidas. Então, a gente garante esse valor nutricional maior. Mas aqui é só um exemplo, para a vida mesmo. Mas bora lá então. Agora a gente vai começar a ver especificamente as nossas vitaminas. E a primeira. Só que assim, a gente tem muita vitamina possível da gente estudar. Só no complexo B, por exemplo, a gente tem B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Tem várias. Só o complexo B. A gente aqui nessa aula vai ver algumas, não vamos ver todas. Quais que a gente vai ver? A B9 e a B12, a vitamina A, a vitamina C,
a vitamina D, vitamina E e vitamina K. A gente vai ver essas daqui. Lembrando que nessa primeira aula a gente vai ver só A, B9 e B12. Beleza? Então vamos lá. Vitamina A. A vitamina A, ela também é conhecida como retinol. E a gente vai ver por que desse nome aqui, retinol, um pouquinho mais pra frente, beleza? Mas quais são as fontes, então? Que tipo de alimento a gente consegue extrair vitamina A? Ela é encontrada principalmente em leites e derivados, na gema de ovo, óleo de fígado de peixes, e aí a gente encontra a vitamina ativa nesses alimentos aqui. Já outros alimentos, como mamão, cenoura, abóbora, que tem uma coloração mais amarela-alaranjada, ele vai ter o caroteno. Caroteno, que é um precursor da vitamina A, é uma provitamina A. Beleza? Tá. Ingerimos, então, a vitamina A, o caroteno, né? Se ingerirmos o caroteno, ele vai ter que passar por processos celulares depois de sua absorção para virar a vitamina ativa. Mas depois disso, então, em que processos a vitamina A atua, o retinol atua? Ele participa de vários processos corporais, mas os principais são de crescimento dos animais. Como assim crescimento dos animais, Marina? Ele atua, o retinol, né, a vitamina A, ela atua na produção de uma glicoproteína que faz parte da matriz óssea. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele estimula a ossificação. Tendo vitamina A, vai ter mais dessa matriz óssea e a gente vai ter essa ossificação, por isso que está relacionado ao crescimento dos animais, o crescimento ósseo aqui. Outro processo que a vitamina A está relacionada é a manutenção do tecido epitelial. Vocês lembram que a gente tem tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular? E a vitamina A ela atua na manutenção da integridade desses dois tipos de epitélio. Ela mantém eles inteiros e a gente vai ver a falta de vitamina A, o que é que ela causa então. E um terceiro processo muito importante da qual a vitamina A participa é a função visual. A gente sabe que a nossa função visual depende de alguns pigmentos fotossensíveis, né? Entre eles a rodopsina. E a vitamina A ela tem relação direta com essa rodopsina, a gente já vai ver logo logo. E então, essas são as principais funções. A gente vai falar mais especificamente dessa e dessa. Então vamos lá. A manutenção do tecido epitelial. O tecido epitelial ele funciona como barreira, ele funciona como revestimento, ele funciona, né, para produção e secreção de substâncias, ele tem várias funções. Então, por exemplo, se a gente falta a vitamina A que atua aqui, o que será que pode acontecer? Então, numa situação de hipovitaminose A, que a gente pode ter? A gente pode ter a descamação da pele, né, que esse epitélio de revestimento, no caso, vai estar mais frágil. E a gente pode ter atrofia de algumas glândulas, porque a gente também tem epitélio glandular. Dentre essas glândulas que podem ter atrofia, uma das mais comuns é a glândula lacrimal. E a glândula lacrimal, então, produz as nossas lágrimas, né, todas as substâncias que compõem a lágrima, e ela participa da lubrificação ocular. Outros aspectos também são importantes, mas principalmente da lubrificação ocular. Sem essa produção, a gente tem o chamado sintoma do olho ressecado, que é então essa falta de lubrificação no olho, que tem relação com a hipovitaminose A. Beleza? A outra função muito importante da vitamina A no nosso corpo, que eu tinha dito, é a função visual. A rodopsina, ela está inserida numa reação, né, de retineno e proteína. É uma reação reversível aqui, ela pode ir nos dois sentidos. Mas aqui, ó, esse sentido da seta, o que determina eles? Na presença de luz, a rodopsina ela é quebrada em retineno. E aqui está escrito proteína, é uma proteína específica, mas que não cabe aqui a gente entrar nesses detalhes. E aí, no escuro, há a regeneração da rodopsina a partir do retineno e dessa proteína. O problema é que nessa quebra para cá, parte do retineno ele é perdido, ele não fica armazenado. Então, na hora de regenerar a rodopsina, a gente tem uma quantidade menor de retineno. Tá, Marina, entendi a reação. Mas onde é que entra a vitamina A no meio disso tudo? A vitamina A ela é uma precursora do retineno. Então, ela consegue restabelecer aqueles níveis de retineno necessários para a gente regenerar uma quantidade boa de rodopsina. Como eu tinha falado, a rodopsina ela é um pigmento fotossensível, ou seja, ela é muito importante para a captação da luz, para a gente conseguir ver, para a gente enxergar as coisas.
Então vamos pensar numa situação prática aqui. Tô num lugar claro, tá quebrando rodopsina para retinina e proteína. E aí entro num lugar escuro assim subitamente. A gente fica super cego, não fica? A gente não consegue enxergar nada. Por quê? Porque tem muito pouca rodopsina. E aí, nesse escuro, com o tempo, a rodopsina vai sendo regenerada e a gente consegue captar os raios de luz que estão ali naquele ambiente mais escuro, certo? O contrário também acontece. Por exemplo, se a gente está num ambiente bem escuro, a gente está no nosso quarto e alguém vai lá e acende a luz. A gente fica cego, dá um clarão no nosso olho, não dá? Por quê? Porque a gente tem muita rodopsina e vem muitos raios solares, muita claridade. Então, a gente tem muita rodopsina ali naquele momento. Beleza? Então, o que a gente tem numa situação de hipovitaminose A também? A gente tem baixa visão em locais escuros, e isso é caracteristicamente chamado de cegueira noturna. A hipovitaminose A é principalmente associada a essa cegueira noturna. Beleza? Então, essa foi a nossa vitamina A. A próxima vitamina que a gente vai ver agora é a vitamina B9, que ela também é chamada de ácido fólico. Ela é principalmente conhecida como ácido fólico e muita gente acaba nem sabendo que é uma vitamina. Então, eu achei bem interessante trazer ela aqui. As fontes dessa vitamina B9, fígado, coração e rim bovinos e folhas vegetais. O nome dela, inclusive, vem disso aqui, que ela foi descoberta nas folhas dos vegetais. Então, fólico vem de folha. Mas essas não são as únicas fontes. Uma fonte bem interessante está no nosso organismo, mas não são as nossas células humanas que produzem. Como assim, Marina? Vocês já ouviram falar em microbiota intestinal, também chamada de flora bacteriana? São bactérias que vivem ali em simbiose no nosso intestino. E essas bactérias, algumas delas, não são todas, produzem vitamina B9, ácido fólico. E aí, esse ácido fólico ele fica disponível na nossa luz intestinal e a gente pode absorver esse, esse ácido fólico. Então, é uma fonte bem importante para a gente também. Beleza, vamos lá então, a gente já sabe as fontes, mas esse ácido fólico também ele é muito importante. E por quê? Ele participa da formação dos ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos, Marina? DNA e RNA. Aqui está a imagem só do DNA, mas é importante lembrar do ácido ribonucleico também, né? Do RNA. E como que participa disso? Ela participa da produção dos nucleotídeos, aqueles pequenas pecinhas que vão formando os nossos ácidos nucleicos. Além disso, ela participa, a vitamina B9, da maturação dos glóbulos vermelhos, das nossas hemácias. Beleza? Então vamos ver algumas especificidades da vitamina B9. Vocês já ouviram falar que grávida faz suplementação de ácido fólico? Aqui trouxe uma notícia que a ingestão de ácido fólico, a suplementação antes da gravidez, podia ter prevenido alguns casos de malformação. Bem, sem questionar ou não a validade dessa informação aqui, o que eu queria trazer para vocês é, por exemplo, isso aqui. Um artigo do INSA mostra que em 2017, apenas 18% das mulheres que estão no Registro Nacional de Anomalias Congênitas tinham tinham começado a tomar ácido fólico antes da gravidez. Mas qual que é essa relação? Independente dos números trazidos aqui, qual que é essa relação do ácido fólico com a gravidez? Vocês concordam comigo que nesse processo de gestação, que está se formando um novo ser, a gente tem muita multiplicação celular? Tem muita célula nova sendo formada? Então, se tem muita célula nova sendo formada, a gente tem muita produção de ácidos nucleicos, certo? Então, se a gente tem muita produção de ácidos nucleicos, a gente realmente precisa muito de ácido fólico. Por isso que tem-se essa suplementação, essa discussão toda. Tudo bem? É bem comum os médicos receitarem vitamina B9 para as gestantes. Então, em casos de hipovitaminose de vitamina B9, a gente pode ter problemas no crescimento, porque não vai estar conseguindo produzir muito aqui, dores no corpo e durante a gravidez, má formação, a formação congênita. Tudo bem? Vamos falar então daquele outro processo, né, que a vitamina B9 está envolvida, que é a maturação dos glóbulos vermelhos. Maturação quer dizer o desenvolvimento, o amadurecimento completo dessas células, que são células sanguíneas, né? Estão muito relacionadas ao transporte de gases, né? CO2 e oxigênio no nosso organismo. Bem, então a hipovitaminose, se está faltando uma substância que é responsável pelo desenvolvimento apropriado dessas células, algumas hemácias imaturas são liberadas na corrente sanguínea.
nessa situação de hipovitaminose. E então, esse transporte de oxigênio, de, de gases em geral, ele vai ser prejudicado. E a gente tem uma condição de anemia perniciosa, que é bem característico da falta de vitamina B12. Tudo bem? Ou de vitamina B12, não, perdão, tô dando spoiler aqui, porque a vitamina B12 é a próxima vitamina que a gente vai falar. Essa vitamina B12, eu trouxe ela para uma questão bem atual, que vocês já vão entender. As fontes dela, as principais fontes, são carnes, leite e derivados. São só produtos de origem animal. A gente, principalmente aqui a alimentação brasileira, ela é bem rica nesses alimentos aqui. Qual que é o problema, Marina? Vocês já devem ter percebido que cada vez mais a gente tem ouvido em veganismo e vegetarianismo. São dietas que vêm crescendo muito, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E essas dietas, elas têm uma restrição de alimentos de origem animal. No caso do vegetarianismo, né, no veganismo, não há esse consumo. Então, essas pessoas, elas poderiam ter deficiência em vitamina B12. Não é obrigatório, tá, gente? Esses níveis, eles podem tá presentes de alguma forma, mas é bem comum ter que ter a suplementação dessa vitamina B12. Mas vamos lá, por que ela é tão importante? Assim como a vitamina B9, ela participa dos processos de formação de ácido nucleico e de maturação de glóbulos vermelhos. Então, a hipovitaminose B12, ela vai ter as mesmas consequências ali que a hipovitaminose B9, né? A falta de ácido fólico. E uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês, que cabe não só para a vitamina B12, que para todas as outras vitaminas, é que a suplementação ela deve ser feita depois do diagnóstico, né, dessa hipovitaminose em exames laboratoriais, então exames sanguíneos ou outros que sejam necessários, e também com o acompanhamento de um médico. Então o médico vai te prescrever essa vitamina. Porque lembra que eu falei da hipervitaminose? O excesso de vitaminas no nosso corpo também pode ser prejudicial. Então a gente tem que tomar muito cuidado e nunca fazer a suplementação vitamínica da nossa cabeça, assim, é muito importante a gente ter um acompanhamento. Beleza? Bem, então, essa primeira nossa aula acaba aqui, nessa vitamina. Foram alguns conceitos e essas 3 primeiras vitaminas. Se tiverem alguma dúvida, a gente tem a nossa lista de exercícios e também o vídeo de resolução, mas de qualquer forma a gente tem as monitorias e podem ficar à vontade para tirar suas dúvidas. Encontro vocês na nossa próxima aula de vitaminas, que a gente vai falar das vitaminas C, D, E e K. Beleza? Então, um abraço, gente.